Em caso de óbito do paciente, você está preparado ou preparada para fazer de maneira eficiente e assertiva a comunicação de más notícias? Se a resposta é não, continua assistindo esse vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer isso com qualidade nesse ambiente extremamente tumultuado e ao mesmo tempo fascinante do pronto-socorro. Eu sou o Dr. Gustavo Conde e vou trazer aqui para vocês hoje um tema muito sensível quando se trabalha, então, nesse setor de urgência e emergência. Além disso, eu vou comentar alguns casos que já aconteceram comigo e também falar sobre algumas armadilhas que a gente pode e deve evitar, que são úteis principalmente para quem está no início da carreira. Eu vou abordar com vocês hoje o protocolo conhecido como SPIKES, que é uma regrinha mnemônica que nos guia nessa conversa entre médico e familiares. Pessoal, vamos nos imaginar agora na sala do pronto-socorro, tá? Vários pacientes internados, os monitores cardíacos estão apitando, barulho de respirador, de ventilação mecânica. Quase do outro lado da sala, o enfermeiro chega para você e diz: doutor, doutora, a pressão dele está caindo, faz alguma coisa. Nesse momento também, só para facilitar tudo isso que está acontecendo, os familiares chegam, tentam entrar na sala de emergência onde você está dando plantão para saber o que está se passando, tá? E aí você faz o quê? A famosa pausa, você pede tempo, tá? Você vai falar com esses familiares, mas você precisa respirar um pouquinho, se recompor e, logicamente, estabelecer um pequeno ensaio, uma fala mental para levar a esses familiares, tá? Isso deve ser feito ali na sala de emergência? Claro que não, né, pessoal? Claro que não, não é ambiente para isso. Você deve procurar um ambiente calmo, tranquilo, próximo ali de onde você está, não tem problema, para que essa conversa aconteça. A grande maioria dos hospitais já tem esse espaço reservado e as equipes, né, dos demais colaboradores, com o mínimo de treinamento, já sabem o protocolo a seguir, eles encaminham esses familiares, eles ficam aguardando ali na salinha, você chega já tendo passado na sua cabeça como o paciente chegou logo no início do teu plantão, como ele está agora e o que você fez ao longo dessas primeiras horas, e você vai repassar isso para a família, tá? Então, fazendo esse processo, a gente já entra na primeira letra do protocolo SPIKES, que é a letra S de Setting Up, né? Que significa montar essa fala inicial para levar aos pacientes. Dando sequência a isso, a gente continua na letra P de percepção ou perception, que é quando você, enquanto vai falando para os familiares, para o paciente, você está ao mesmo tempo sentindo, tendo feedback, tendo aquele feeling de como eles estão reagindo a essa conversa. Isso é um termômetro porque aí você sabe o quanto aprofunda a conversa, o quanto você para por ali, né? É preciso fazer com certeza uma certa leitura corporal, uma leitura da linguagem corporal de todos que estão participando ali desse momento tão delicado, e isso é importante, balizador. Claro, né? O faces, a fisionomia, tudo isso serve de embasamento para a gente entender qual que é a intensidade do discurso que você deve ter, tá? Então, guardem essa letrinha, P de percepção ou perception, tá? Dando sequência nesse protocolo tão útil para nós, a gente tem a letra I, do inglês invitation, e na verdade a gente faz um verdadeiro convite para o paciente e os familiares, perguntando assim, vamos supor que a gente está atendendo ali o seu José. Seu José, boa tarde, tudo bem? O senhor sabe o que está acontecendo aqui, nesse exato momento? O senhor sabe por que o senhor está aqui, a gravidade do momento, que doença acometeu o senhor nessas últimas horas, né? Essa pergunta, da mesma maneira que a gente coloca para o paciente, se estende aos familiares, tá? É algo importante porque também, na minha opinião, é o principal balizador de quanto você vai trazer de conteúdo, de informação para todos ali que estão envolvidos, ok? Legal, pessoal. A próxima letra é a letra K de knowledge ou conhecimento, em que, na verdade, o que a gente faz é usar um vocabulário simples
modulando, calibrando a nossa fala ao nível de entendimento que o paciente tem ou que os familiares têm, tá? Por favor, não é hora de usar o medicinês que a gente gosta tanto, a linguagem técnica, os termos complicados. O paciente não vai alcançar nada disso, tá? Então, palavras simples, calibradas para o que ele compreenda. E o que eu vejo muito na prática são os colegas utilizando de uma linguagem técnica e difícil, ou muitas vezes fria, para evitar um pouco, é uma forma de defesa, eu até entendo, mas é uma forma de defesa de encarar a dureza do momento, tá? Porque da mesma maneira que a situação é dura para o paciente, ela também é dura para quem passa a informação. Então, assim, não vamos usar esse mecanismo de defesa, digamos, da linguagem técnica, do jargão complexo, para passar as informações ao paciente. Evite isso ao máximo. Se faça entendido por palavras simples. Quanto mais simples e didático você for, melhor vai ser para todos. Muito bem, pessoal. A gente dá sequência, continua nesse protocolo Spikes então, e a próxima letrinha é a letra E, de emotions, né? Ou emoções, em que já mais para o final dessa fala, você permite que toda a carga emotiva daquela situação tão delicada, tão particular, vem à tona. Então é momento de deixar abrochar, aflorar, desabrochar na verdade, aflorar esses sentimentos, choro, uma crise de choro, por exemplo, uma sensação de raiva, tá? Que é natural que o paciente possa manifestar, sensação de indignação frente àquela doença, ou mesmo o período de silêncio. Então, se eu faço essa conversa, se eu tenho esse diálogo com o paciente ou familiares, assim, correndo de maneira rápida, porque eu tenho que fazer meu plantão andar, como a gente costuma dizer, você não permite que isso aconteça. Isso é prejudicial, tá, pessoal? Por quê? Porque está provado pela literatura que se ele também coloca essas emoções para fora, ele tem uma tendência muito maior a aderir às medidas que você quer instituir em seguida. Então, esse tempo é extremamente necessário para todos e, assim, postergar isso ou impedir que isso aconteça traz graves prejuízos para o paciente. Até porque esse pode ser o início da manifestação do luto, se a gente está falando, por exemplo, do óbito desse paciente, né? Se a condição é grave, ele está caminhando para um óbito, o familiar ele precisa desse processo todo, porque é um prenúncio já da perda do ente querido. Então a gente não deve, sem sombra de dúvida, impedir essa fase de acontecer. Tá joia? Muito bem, pessoal. A próxima letra, então, do nosso protocolo Spikes é a letra S, de sumário ou summary ou estratégias, em que você faz um resumo de como o paciente chegou, do que você fez ao longo dessas horas, como que ele está agora e principalmente de traçar as próximas metas para esse doente. Não importa se essas metas são curativas, se elas têm um caráter mais paliativo, o importante é você mostrar para o paciente e familiares, eu sempre ressalto que existem esses dois polos da nossa relação médico-paciente, ela não é apenas única e exclusiva com o paciente, que você mostre o teu plano de ação, o teu plano de metas, o que você vai fazer, tá? Por mais que você já tenha empreendido todos os seus esforços, existe sempre algo a ser feito para minimizar o sofrimento daquele paciente que está sendo atendido. Então, mostre isso para todos eles. Mostre, tá? Isso é extremamente relevante. Da mesma maneira como eu falei no item anterior, é provado que o nível de adesão que o paciente tem às medidas é maior quando você refere o que está sendo feito ou o que vai ser feito nas próximas horas ou próximos dias. Muito bem, pessoal, então a gente já percorreu esse protocolo Spikes, que é uma ferramenta muito útil. Eu emprego essa ferramenta no meu dia a dia, no setor de emergência. Ela é extremamente potente na minha visão. E agora eu vou trazer um pouquinho da minha experiência falando sobre as regras para evitar as armadilhas que acontecem com a gente, né? Em que a gente se vê de saia justa e o que a gente pode fazer para sair dessas situações delicadas, tá? Então a regra número 1 é a regra de assim, jamais, prestem atenção, jamais chegar, principalmente no início da conversa e dizer, olha, não tem mais nada para fazer para esse paciente. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá?
Como eu já falei, sempre existe algo a ser feito, alguma medicação para ser instituída, uma conversa, uma fala, um olho no olho, um toque físico realmente, né, no ombro do paciente, um gesto, um sorriso, um semblante ameno. Sempre existe algo e muitas vezes essa troca não está realmente na fala, mas está no olhar, um olhar compassivo. Isso tem um efeito terapêutico importante. Jamais diga para os familiares ou para o paciente que os seus cuidados estão encerrados por ali, tá? Não coloque essa pedra, não traga esse peso para os ombros dos pacientes. Isso é extremamente deletério para a condução do seu caso. Então, assim, por mais que naquele momento você esteja sem ideias de como conduzir, diga, olha, a gente está oferecendo todos os cuidados, a gente está oferecendo as medidas de conforto. Aproveite essa fase para discutir com a família o que vocês desejam que a gente faça, né? Essa decisão ela deve ser compartilhada, é importante que isso aconteça. Ele está caminhando para um desfecho desfavorável, algo ruim. Vocês acham que realmente a gente deve insistir nas medidas para mantê-lo aqui com a gente? Vocês entendem que o caso é complexo e a gente pode e deveria deixar que a natureza também siga o caminho natural, né? Pensem nisso com carinho, tá? Essa é a regra, mas jamais no início da fala ou no fim dizer que não tem mais nada a ser feito, tá? Isso traz muito prejuízo. Muito bom, pessoal. A regrinha número 2 da armadilha a ser evitada é aquela em que você vai ouvir, e já deve ter acontecido com vocês, você vai assim, tá lá, né, dando as notícias e ouve dos familiares, doutor, mas olha, a minha mãe tá desse jeito porque aqueles outros 2 médicos que atenderam antes não fizeram isso, isso e isso, porque eu vi no Google e a minha vizinha disse que se eles tivessem feito, ela estaria melhor e o senhor conseguiria ter ajudado mais. Então, pera lá, pessoal, não entrem nessa armadilha, tá? De pegar essa carona na fala dos familiares, por quê? Eles estão envoltos nessa alta carga emotiva, como a gente já sabe, de raiva, de indignação, e geralmente eles não trazem todos os elementos da história que compõem a evolução daquele doente. É comum que eles tenham só uma visão, só um ponto de vista, eles esquecem de todas as informações. Segundo lugar, também por essa dificuldade de comunicação, pode ter acontecido de um médico que atendeu antes não ter passado o planejamento para esses familiares, então isso ficou um pouco perdido. A condução dele pode ter sido perfeita, pode ter sido ótima, da mesma maneira que eu faria, mas isso ele não passou, ele não documentou, ele não relatou, então fica algo meio truncado do ponto de vista de informações, tá? É importante ressaltar também, dentro dessa armadilha, que se você não tomar cuidado, o devido cuidado, você entra direitinho e começa, junto com a família, criticar a conduta do colega, tá? Então, o que eu acho interessante pontuar para vocês? Evitar o reforço do teu orgulho, do teu ego enquanto profissional, porque a eficácia do teu tratamento, naquele momento, não tem nada a ver, na verdade, com a crítica da conduta anterior adotada pelos colegas, por 1, 2 ou mais colegas. São coisas totalmente distintas. Então, é uma regra, assim, importante, até porque nessa fase você frequentemente é convidado a opinar pelos familiares, eles pedem opinião. Doutor, o senhor não acha? Se tivesse acontecido isso, isso e isso, o desfecho seria diferente? Então, assim, você é colocado numa saia muito justa. Evite isso, tá? Até porque, dependendo de como você coloca esse cenário, como você desenha isso, e se você inflama mais a família, isso chega ao conhecimento do outro colega, isso pode ter inclusive implicações jurídicas, tá? Você pode ser processado do ponto de vista legal, e isso não é interessante para você, principalmente na fase inicial da carreira ou em todas as demais etapas. Muito bem, pessoal. Então, assim, a gente dando sequência ao longo desses anos de prática que eu acumulei, a regrinha número 3 é não devolver na mesma moeda, tá? Uma regrinha também poderosa, ou seja, você vai receber muitas vezes uma certa animosidade, algum grau de agressão na fala dessa família. Vamos torcer para que essa agressão não se torne física, embora a gente tenha os relatos de que isso infelizmente aconteça, mas assim, saiba acolher esse momento de animosidade, de eventual agressividade que eles vão trazer,
tá? De indignação, e não caia na armadilha de devolver na mesma intensidade isso. Por quê? Você vai acabar quebrando a relação médico-paciente, ela vai ficar enfraquecida pelo médico, tá? E vai ser difícil você oferecer o mesmo nível de cuidado, provavelmente, que você oferecia antes, porque você vai lembrar daqueles familiares, ou vai lembrar daquela conversa mais inflamada que houve com o paciente. Então, silencie, faça o possível para sorrir. Se não quer fazer nada disso, não tem problema, abaixa a cabeça, compreenda. Mas lembrar da compassividade nesse momento, pessoal, faz toda a diferença. Entenda a intensidade da dor pela qual essa família passa, tá? Tenha esse olhar mais compreensivo e isso com certeza vai agregar na sua profissão, na sua formação. Bom, pessoal, fazendo um resumo dessa conversa que a gente teve, a gente percorreu o protocolo Spikes, depois eu coloquei algumas regrinhas aqui para vocês de simples condutas de comportamento para nos tirar de situações um pouco mais delicadas e que funcionam na prática, tá? Já me ajudaram muito e são ferramentas úteis. Mas o que eu queria falar para vocês agora é comentar um caso rapidinho que me marcou dentre tantos, mas para a gente não alongar, foi um caso em que eu estava em São Paulo, num plantão de UTI que eu fazia todo sábado durante o dia. E nunca vou me esquecer disso, chegou um paciente ali em torno de 45 anos, homem, ele deu entrada por uma dificuldade respiratória, uma insuficiência respiratória aguda, daquela maneira que a gente espera, né? Uma saturação de oxigênio ruim, taquipneia, uso de musculatura acessória, não teve jeito, foi para o tubo, tive que entubar. Ele também já apresentava uma insuficiência renal que a gente não teve nem tempo de buscar a causa dessa dispneia também. Infelizmente a gente teve poucas horas ali para entender o que estava se passando, enfim. Ele veio a óbito, apesar das medidas que a gente colocou de intervenção. A gente estava até se preparando para começar a dialisar esse paciente e chegou então a hora fatídica de eu ter que dar a notícia para a família. Havia dois familiares ali, um irmão muito próximo dele e uma outra pessoa, acho que a esposa, a cunhada talvez, e não tinha essa sala que eu conversei, que eu pontuei para vocês, uma sala preparada para dar notícia. Então, a notícia foi dada ali em frente à porta da UTI. Conforme eu ia falando sobre a gravidade, que ele tinha piorado nas últimas horas, e dei a notícia do óbito, esse familiar, para vocês terem uma ideia, começou a dar cabeçadas fortíssimas na parede, mas ecoavam na parte anterior ali da UTI, na antessala. Era um negócio absurdo, fortíssimas. E eu comecei a pensar assim mentalmente, né? Poxa, esse paciente vai ter um TCE na minha frente, ele vai cair daqui a pouco, eu vou ter que atender ele. O familiar acabou de ir a óbito, mas ele também vai ter que ser atendido. E assim, pessoal, não adiantou nada do que eu falava para ele continuava dando a cabeçada. Em determinado momento, ele parou de dar essas cabeçadas, formou um hematoma, tá? Eu não estou exagerando, eu não estou forçando a barra aqui, formou um hematoma na região frontal dele. Ele parou de fazer isso e tentou se jogar do segundo andar do prédio, ali do hospital. Então, assim, ele teve que ser contido por mim, pelo pessoal da enfermagem, que eu chamei todas as pressas, inclusive a gente chamou o pessoal da segurança. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? A dor é forte, a dor é intensa, tá? Então a gente não pode menosprezar esse momento, não pode minimizar, achar que essa fala não deve acontecer. Eu vou delegar ao pessoal da enfermagem, eu não preciso comunicar o óbito, a enfermagem faz isso, tem treinamento. Pera lá, vamos com calma, isso é uma atribuição necessária do médico, isso pode ser aprimorado e desenvolvido sempre, tá? Seja para aquele que acabou de se formar, seja para aquele que tem mais tempo de carreira, mais horas de voo. Então, assim, não vamos menosprezar esse momento tão peculiar. A dor é extremamente intensa, tá? E para finalizar, pessoal, que eu queria trazer para vocês, uma regrinha que vai sempre funcionar, sempre funcionou, também emprego. Simples, simples e potente. Faça ao outro aquilo que você gostaria de receber. Então, se imagina recebendo uma notícia grave, tá? Isso vai te dar um termômetro muito bacana, muito interessante de como agir em situações futuras. Eu deixo meu forte abraço aqui para todos vocês. A gente se vê em breve. Um forte abraço do Surge Update.